agora há pouquinho, sobre o Supremo Tribunal Federal ter pago R$ 39 mil para a segurança do ministro Dias Toffoli. E não foi aí para justamente ele acompanhar algum evento, como a gente já trouxe várias notícias. Foi justamente para ele fazer uma viagem para assistir a final da Champions League. Foram valores altíssimos em diárias internacionais para essa viagem. O ministro estava acompanhado do empresário Alberto Leite, que é dona de uma das patrocinadoras do primeiro Fórum Jurídico Brasileiro, e da empresa, né, FS Security, e que também foi realizado em Londres no final de abril, com a presença de Toffoli e outras autoridades. O empresário chegou a publicar no Instagram uma foto ao lado do ministro no jogo, mas depois apagou. Os R$ 39 mil foram pagos pelo STF para o segurança acompanhar Toffoli entre os dias 25 de maio e 3 de junho. O jogo entre Real Madrid e Borussia foi no sábado, dia 1º, e o ministro participou remotamente da sessão de 29 de maio no STF. Bom, nós procuramos o STF não quis confirmar a viagem do ministro e quais foram as agendas de Toffoli no exterior. A corte afirmou que nenhuma viagem reduz o ritmo de trabalho e os estudos por parte do ministro, que segue sempre trabalhando e seguindo com seus votos à distância, justamente em até sessões virtuais. Vamos lá, professor Mairovitch, está correto pagar quase R$ 40 mil para que o ministro vá assistir a final de um campeonato? Olha, não é ético. Esse é o ponto. Que um ministro precisa de segurança? Sim, precisa. Agora, como se faz isso? Não é levando uma pessoa, mas é aproveitando do quê? Dos que trabalham nas embaixadas. É assim que se faz em países civilizados. É acionada a embaixada que tem contato com o próprio Estado, o Estado nacional onde está ocorrendo o espetáculo, por exemplo, e se coloca uma guarnição policial. É esse o caminho. Mas em terra de rico como a nossa, onde jogamos dinheiro para cima, fica o problema ético. Agora, eu queria destacar um ponto, até aproveitando a presença dos três craques, já que estamos falando em futebol, o Josias, a Raquel e o Sakamoto, para entrar num campo que vai ser objeto do meu artigo, que estou só revisando para mandar para o UOL, é que o Toffoli está flertando com o impeachment. Veja essa companhia, se ele foi patrocinado ou não, já foi antes, é a mesma pessoa que patrocinou aquele evento em Londres, que é Fórum de Ideias, Fórum Brasil de Ideias em Londres. É, então, tem tudo isso, está no campo da falta de decoro. Se a gente juntar o problema do Toffoli com a esposa advogada, conflito de interesses, até aquele que já foi arquivado, eu não me lembro a solução disso, Josias, que tem memória de elefante, aquela reforma da casa dele que o Gilmar mandou arquivar, tem uma série enorme de condutas do Toffoli que devem ser apreciadas. Mas o que eu quero apresentar aos três craques que eu mencionei é o que diz o artigo 39, número 5 da lei do impeachment, com relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler e coloco entre aspas. Trata-se de infração, ou seja, crime de responsabilidade. Aspas, proceder. Proceder quem? O ministro, evidentemente, de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O Toffoli andar numa linha onde o decoro e a falta de dignidade são marcantes. O Toffoli flerta há muito tempo com o impeachment. Talvez com esse caso
melhor apurado, verificando se teve patrocínio ou não, ele entre no impeachment. Com um dado, o ministro Cássio Nunes Marques fez a mesmíssima coisa e admitiu que foi patrocinado por um advogado. E isso tudo não deu nada. Então, está aí o artigo que é bem claro. Olha, o ministro Dias Toffoli disse que as passagens e a hospedagem foram pagas pelo próprio ministro, né? E os gastos com segurança estão disponíveis no portal da Transparência. E diz que nada disso atrapalha o trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. Essas justificativas colam, Raquel? Então, Fabíola, eu queria trazer um pouco de informação sobre isso. O Alberto Leite, esse empresário, ele estava fazendo aniversário. Então, ele deu uma festa ali no dia anterior e no dia seguinte convidou vários políticos e o ministro Dias Toffoli para o camarote que ele tem ali no estádio para assistir a final da Champions League. Além do Toffoli, estava lá o senador Ciro Nogueira, tem uma coluna minha ali no site do UOL mostrando isso, e o nosso colega do Metrópole, o Igor Gadelha, identificou também ali o deputado Luizinho e o deputado Hugo Mota, um do PP e outro do Republicanos. Então você tinha ali uma reuniãozinha de gente bastante importante aqui da República Brasileira. Qual que é o problema desse tipo de coisa, e particularmente para um ministro do Supremo Tribunal Federal? Você tem um conflito de interesses inerente ali. O juiz do Supremo ele está sempre sujeito a julgar causas que interessam a esses empresários. E, então, você já parte de um pressuposto de que ele não deveria estar em converscotes, em conversas, se expondo a esse tipo de situação. Você tem outros juízes ali no Supremo Tribunal Federal que evitam esse tipo de coisa. O ministro Edson Fachin, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, que agora está aposentada, eles não costumam fazer. Não existe uma regra para isso, ou algo que proíba os ministros, mas é um conflito de interesse que ele é quase que evidente, e vai muito do próprio ministro para evitar esse conflito. E no caso do Supremo Tribunal Federal, o que os ministros têm argumentado é o que o Toffoli está colocando. Ele fala, olha, custeei as despesas do próprio bolso, e aí o gasto que acaba acontecendo é o gasto com segurança. No caso da final da Champions League, ele diz que custou do próprio bolso. Esses eventos jurídicos, muitas vezes, eles são pagos pelos patrocinadores do evento. E aí o conflito de interesse é ainda mais evidente. Despesas como passagem, hotel, acabam sendo feitas pelos patrocinadores. Aí o STF tem dois argumentos. Ele diz, olha, com a reunião remota, os juízes do STF não param de funcionar. Eles não deixam de participar das sessões. Ok, mas e o conflito de interesse de estar aceitando favores de empresários cujos interesses possam ser julgados a posteriori no STF? Isso não está resolvido. E esses gastos com segurança, que são gastos feitos com dinheiro público, o STF não tem dado muita transparência a isso. Eles alegam exatamente a questão de segurança, não divulgam a agenda ali completa dos ministros, e isso fica isso fica no ar. Então, está se criando uma situação toda de constrangimento diante do Supremo Tribunal Federal. E por que isso é tão importante, Fabíola? Acho que isso é o essencial para a gente ressaltar. O Supremo, como instituição, ele tem sido alvo de constantes ataques da extrema-direita. O governo Jair Bolsonaro foi um exemplo de quanto isso era constante. E aí a instituição precisa ser defendida, a instituição, e não os seus membros. Só que a instituição também são os seus membros. E os membros precisam agir com o devido decoro para que torne mais fácil a missão da sociedade civil de defender a instituição.